na boca do rio. Quem acredita, pode sentar, irmãos, quem acredita na oração, na intercessão dos pais, Iris foi evangelizada pelo pai dela, viu? Beatriz Isidoro foi quem evangelizou Iris. Mas tanto tempo, a gente assim, mas tanto tempo depois, E os irmãos, então, agora têm compromisso de orar, continuar orando por Iris, por Nestor, pelos seus filhos, pelos seus genros e noras, pelos seus netos e netas, porque, como nós ouvimos semana passada, o Deus da aliança é o Deus de família, é o Deus que se relaciona com a família. Amém? Vamos propriamente à mensagem de hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. O texto sagrado diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Só essa parte, todos podemos ler juntos? Expondo essas coisas, acho que os irmãos não acharam ainda. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 16. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, por quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, a última parte, todos juntos, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor já tem falado conosco neste culto, através da leitura da tua palavra, através dos hinos, das orações, do ofertório, da recepção de membros, mas agora nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco mais especificamente, mais claramente, através da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, antes de começar a mensagem em si, eu quero lembrar que nós estamos num período de férias. Por isso, a nossa escola dominical está sendo de uma forma diferente, né? Então, é possível que hoje eu estenda um pouco mais a mensagem, tomando o espaço da escola dominical, da escola bíblica, continuando o sermão no formato de estudo bíblico. Então, no finalzinho, se alguém quiser indagar, perguntar, colocar questões, vai ter o espaço para fazê-lo no final. Primeiramente, a título de introdução deste texto aqui, eu quero dizer que o objetivo dessa mensagem, qual é o objetivo? O que é que nós queremos fazer? É trazer um despertamento e uma exortação aos crentes.
com uma ênfase maior aos líderes, né? Há um vocativo aqui nesse sermão que está voltado aos líderes. Então, esse sermão é um sermão que eu digo assim, é um sermão carapuça. Não tem como escapar. Esse sermão aqui está sendo pregado primeiro para o próprio Emanuel, presbítero, em tabela para o presbítero Jonilson, em tabela para o pastor Cândido, em tabela para o pastor Paulo. Não é para vocês, esse sermão é para vocês. Esse sermão aqui é para Joil, esse sermão aqui é para Luciano, que são líderes da igreja. Então, eu não sei por que ele veio falar nisso. Deus está falando com vocês. Mas nós podemos nos incluir nisso aqui. De que forma? Você que é líder, professor de escola dominical, é membro da SAF, da diretoria da SAF, pai também é líder, né? Mãe também é líder, né? Então, esse sermão é para você. Às vezes eu encontro em igreja e penso assim, para quem é que ele está direcionando essa mensagem? Quer dizer, as pessoas apontam sempre para o outro. Pois é, essa mensagem é para você. Não estou pensando em ninguém que está na Suíça, nem na Suécia, nem na Finlândia. Em segundo lugar, meus irmãos, essa carta aqui, ou este texto, esse período daqui da carta, me parece que Paulo está fazendo uma avaliação periódica e sistêmica com o seu pupilo, com o seu estagiário, com o seu seminarista. Na verdade, já é um pastor novo, Timóteo. Paulo, o apóstolo, ele tinha uma característica no seu ministério. Na verdade, duas que eram marcantes. Primeiro, ele é um grande evangelista, né? Nós o chamamos de apóstolo e ele o é apóstolo. Mas o seu ministério está voltado à evangelização. Nós podemos dizer que nas cartas, ou melhor, no período do Novo Testamento, foi o homem que mais evangelizou o mundo. Ele mesmo vai dizer isso mais tarde, olha, eu não deveria nem ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E como eu cheguei depois, como eu sou um nascido fora de tempo, né? Como eu sou quase que um adotado nessa família apostólica, eu tive que trabalhar muito. E ele saiu pelo mundo levando a palavra de Deus, evangelizando parte boa do Oriente Médio, aquilo que a gente chama hoje de Turquia, entrando ali pela Turquia para chegar até a Europa, aquilo que antigamente era chamado de Ásia Menor, o leste europeu, até chegar na Europa. Então Paulo, ele tem essa característica de um evangelista. Mas neste afã de evangelizar, Paulo sabia que ele não podia evangelizar o mundo sozinho, que ele só não conseguiria levar o evangelho a todo mundo. Por isso, ele formava uma escola, eu vou chamar de escola paulina. Eram de meninos, de jovens, até de homens já maduros, que andavam com Paulo, que era uma espécie de discípulos de Paulo, que Paulo os preparava sempre que ele ia e fundava uma cidade, ele deixava esse pupilo lá, esse seminarista lá, esse novo pastor, esse jovem pastor. E aí na Bíblia nós encontramos uma lista enorme desses meninos. Nós encontramos Silas, nós encontramos Timóteo, nós encontramos... muito mais tarde, Apolo, nós encontramos Epafrodito, que eram irmãos, Lucas, irmãos, Tito, eram irmãos que trabalhavam diretamente com Paulo. Paulo fundava uma igreja, deixava um obreiro ali, ele seguia adiante. Depois de um tempo, ele voltava, visitava aquela igreja para ver como é que aquela igreja estava. Por isso que surgem as cartas às igrejas no Novo Testamento. Se os irmãos observarem, Paulo está dando instruções de coisas que ele ouviu falar das igrejas, que não estava funcionando direito, que os irmãos não tinham compreendido direito. Então, essas cartas eram educativas, pedagógicas, mas não pedagógicas no sentido do mundo, de aprender matemática, português e história. Não, pedagógica no sentido de aprender a palavra de Deus, aprender a doutrina de Deus. Por isso, muitas vezes, Paulo combate as doutrinas errôneas, as heresias, e ele reafirma a doutrina verdadeira.
Nós vamos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 2, lá o texto do obreiro aprovado. Encontramos em título, capítulo 1, os deveres e as qualificações dos ministros. E nós encontramos em Atos, capítulo 20, quando Paulo faz as recomendações aos presbíteros de Éfeso. Então, só para citar aqui 3 textos que os irmãos podem procurar depois, esses textos são paralelos a este texto daqui. É como se fosse uma repetição do texto em episódios diferentes, Paulo mostrando esta característica. Por isso, quando eu estava estudando este texto, na hora de preparar o sermão, eu preferi usar o texto, o título que está aqui na nossa Bíblia, na Bíblia Ara. Ara é Almeida, Revista e Atualizada. Tem um título aí na Bíblia de vocês: Exortação a fidelidade e a diligência no ministério. Então, vou usar o próprio título: exortação à fidelidade e a diligência no ministério. Fidelidade, irmãos, aparece aqui num aspecto mais pessoal. Antes de saber que eu sou líder, antes de saber que eu sou presbítero, antes de saber que eu sou pastor, antes de saber que eu sou evangelista, missionário, presidente, professor ou qualquer coisa, eu preciso lembrar que eu sou crente. Então, eu preciso ser fiel naquilo que eu sou. O segundo aspecto dá um aspecto de sacerdócio, um aspecto de ministério. O ministro, pastor, oficial, líder, antes de tudo, precisa se lembrar que ele é crente. E sabendo que ele é crente, ele precisa saber que ele dará conta a Deus do seu ministério. Eu darei conta a Deus do meu presbiterato. Eu darei conta a Deus da minha paternidade. Eu vou comparecer diante de Deus e Deus vai me cobrar as ovelhas que ele me deu para pastorear, e ele vai me cobrar os filhos que ele me deu para criar e educar e pastorear. Então, há um peso grande aí. Primeiro, peso pessoal, sou crente. Segundo peso é de ministério. O versículo 6, irmãos, começa com uma exposição de Paulo, ou melhor, de uma exortação de Paulo, dizendo assim, ó: você precisa ser um bom ministro. Olha, pastor Cândido, mensagem carapuça para o senhor. O senhor precisa ser um bom pastor. Pastor Paulo, essa é para o senhor, viu? O senhor precisa ser um bom pastor. Nestor, essa é para você, viu? Você precisa ser um bom pai. Emanuel, essa aqui é para você, viu? Você precisa ser um bom pai e um bom presbítero. E assim sucessivamente, irmãos. Por isso, eu queria lhe perguntar: você é um bom pastor? Você é um bom presbítero? Você é um bom marido? Você é uma boa esposa? Vou começar fazendo uma pergunta de uma outra forma. Você é um bom pastor crente? Você é um bom líder crente? Você é um bom marido crente? Porque primeiramente tem que ser crente. Você é uma boa esposa crente? Esse texto aqui vai nos apontar algumas características desse pastor, desse ministro, desse presbítero, desse crente. Ao olharmos direito o texto, por isso que é um sermão pessoal, é um sermão carapuça, porque é para você. Ao observar essas características, só você e Deus, eu não quero que você analise o outro, eu quero que você analise a si mesmo. O apóstolo Paulo, quando vai falar da ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo. Se examine e descubra se você tem essas características de um bom ministro. Eu vou dividir o sermão em 3 pontos, sermão presbiteriano. Cadê Magno, nosso diácono, o nosso presbítero e seminarista? Vou dividir aqui em 3 pontos. Primeiro ponto é o que um bom ministro precisa ter ou fazer. Esse ponto eu vou pregar hoje. Os outros 2 pontos eu não sei se vai dar tempo, Mas o primeiro ponto de hoje é: o que é que um bom ministro precisa ter ou fazer? O segundo ponto é: o que é que um bom ministro precisa evitar, precisa não fazer, precisa fugir? E terceiro,
o que é que um bom ministro precisa esperar? Vamos tentar, então, elucidar o texto agora. Primeiro ponto. O que é que um bom ministro precisa fazer? O bom ministro precisa ter ou fazer uma vida pessoal de piedade e devoção. Vejam comigo, versículo 6, versículo 7, 13, 15 e 16. Eu vou lendo e você vai acompanhando. Olha só, o 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens ouvido. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente a piedade. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Versículo 15. Medita essas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Irmãos, 4 verbos aparecem aqui. Verbos são ações, não é isso? Quem gosta da língua portuguesa aí, para eu descobrir quem é o verbo, é aquele que está falando de uma ação. 4 verbos aparecem aí, dando uma boa indicação do que o crente precisa fazer ou ter, seja ele pastor, presbítero, diácono, missionário, professor, pai ou mãe. O que é que esse crente precisa fazer ou ter para ser um bom ministro? Alimentado é um termo, é um dos verbos. Exercita-te é um segundo verbo. Medita é um terceiro verbo. E tem cuidado é um quarto verbo. Eu vou falar de cada um deles. Alimentado. Você sabe o que é alimentado? Alimentado pode significar nutrido, né? Muitas vezes a pessoa come e não está bem alimentada. Quando você vai ficando velho, assim como eu, né? Eu, pastor Paulo, pastor Cândido, Dionísio é novinho ainda, Nestor, quando vai chegando na nossa idade, né, Anitta, Ana Angélica não, que a Ana Angélica é novinha, é adolescente, quase adolescente, da mocidade. Ana Angélica, Dona Jacira, o médico diz assim, olha, você vai ter que fazer uma reposição de algumas coisas que está faltando. Pode ser hormônio, pode ser vitamina B, B12, B não sei o que, ferritina, magnésio, não sei o que. Aí o médico passa lá um suplemento alimentar para você repor. Aí a pergunta imediata, eu vou tomar isso até quando? Só essa semana? 15 dias, né? Um mês? O médico fez, não, besta, você vai tomar isso aqui até o dia que você morrer. Aí tem gente que fica assim, eu estou doente. Porque seu organismo já deixou de processar um bocado de coisa. Aí é muito doença de velho, viu? Agora não é mais, é doença de todo mundo. Intolerância. Eu tomei leite a vida toda, agora fiquei velho, fiquei intolerante a leite. Eu comi pão a vida toda, agora estou intolerante a glúten. E aí vai aparecendo. Paulo está falando de algo semelhante aqui. Nós precisamos estar bem alimentados e bem nutridos. De quê, irmãos? Espiritualmente, Paulo está falando de quê? De feijão, de cenoura, de abóbora, de repolho, de proteína? Não, ele está falando da palavra de Deus. Nós precisamos estar nutridos, alimentados da palavra de Deus. Uma pergunta boba que eu queria fazer para vocês, parece boba, mas não é não. Quantas vezes você se alimenta durante a semana? Alguém diz, que pergunta boba, besta. Na nossa sociedade, pelo menos nos alimentamos 3 vezes ao dia. É verdade que tem alguém que está passando fome e que se consegue comer uma vez só por dia, já é o top dos tops. Mas, no normal, as pessoas se alimentam, comem pelo menos 3 vezes ao dia. Quem vai ao médico, quem vai ao nutricionista, quem está sendo acompanhado, quem tem dinheiro, diz assim, além das refeições principais, eu tenho as merendas, né? Os lanches, merenda é coisa de baiano, né? A merenda, o lanche, né? Para poder suportar entre uma refeição e outra. Pode parecer até bobagem o que eu estou perguntando. Mas eu vou lhe perguntar,
Quantas vezes você tem se alimentado de Deus durante a semana? Não parece bobagem? Mas não é não. Tem gente que se alimenta de Deus uma vez por semana. Quando vem ao culto dominical e ouve a exposição da palavra de Deus, e nós damos graças a Deus pelos expositores que nós temos na nossa igreja, eles ouvem, eles expõem com fidelidade e nós somos alimentados. Aí há pessoas que só voltam a tocar na Bíblia no próximo domingo, porque passam a semana toda como se tivessem alimentados. Que falsidade! Nós precisamos, irmãos, durante a semana inteira, durante todos os dias, durante o dia inteiro, estarmos nos alimentando das coisas de Deus. Nós precisamos, sim, frequentar a igreja, frequentar a escola dominical. Nós precisamos, sim, ler a Bíblia uma vez por dia. Não, pelo contrário, precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, cantar os hinos, cantar os louvores, fazer as orações, exaltar, adorar, bendizer e nos alimentarmos de Deus, da sua palavra, dos seus desígnios, das suas promessas, da sua lei, do seu evangelho. O Salmo 1, versículos 1 e 2, nós sabemos quase de cor. O versículo 1, os que já sabem de cor. Quer ver? Todos juntos? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós sabemos o que ele não pode fazer, mas o versículo 2 nos diz o que devemos fazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele não lê a Bíblia somente uma vez. Pelo contrário, ele diz assim, de dia ou durante o dia e durante a noite. Alguém diz, o melhor horário de orar é de madrugada. Aí eu acordo 3 da manhã e faço oração das 3 da manhã. Alguém faz 6 da manhã, alguém faz 9 da manhã, alguém faz 3 da tarde. Mas a ideia aqui é de alguém que tem uma vida de comunhão. Emily está conversando. Na hora da mensagem, não. Segura aí um pouquinho. Daniel vai nos dar uma dica de como era a vida dele de oração. O pessoal gosta do jejum de Daniel, né? Os neopentecostais falam do jejum de Daniel. Não entenderam que ali não existe nenhuma determinação de jejum. Não, ali não tem determinação de jejum, não. Ali é de santidade. É ler o texto direito, mas as pessoas se confundem. Mas no capítulo 6, saiu um decreto do rei que ninguém podia orar. Eu lembrei aqui do período da pandemia, né? Da pandemia, o governador fechou as igrejas. Não foi só a igreja que ele fechou, né? Mas ele fechou as igrejas. Temos que descumprir a ordem do governador e vir para a igreja, a força e tal. Quando deu lá o decreto do rei proibindo o pessoal de orar a outro Deus, capítulo 6, versículo 10 de Daniel, diz assim: Daniel, quando soube da escritura, do decreto, do édito, estava assinado, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Nesse texto aí é janelas abertas para o ocidente, porque ele estava no oriente. Então, janelas abertas para o ocidente, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças, mediante do Deus, como costumava fazer. Daniel não esperou a perseguição chegar para começar a orar, não. Ele, em meio à perseguição, ele orava como ele costumava fazer. Ou seja, nosso irmão profeta Daniel era um homem de oração. Quer dizer que ele só orava 3 vezes ao dia? Não. Quer dizer que nessas 3 vezes ao dia era especial. Todo mundo sabia que ele estava orando. Então não interrompa, porque ele subia na sua casa, abria a janela em direção ao ocidente, se ajoelhava e orava e dava graças. É verdade
que Daniel continua com esta vida de oração. Quando ele começa a ler as Escrituras, ele diz assim: já se cumpriu o tempo de nós retornarmos para Jerusalém. Capítulo 9, versículo 3, diz assim: voltei-me o rosto para o Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, e com jejuns, e com saco e cinza. A expressão saco e cinza aqui, irmãos, significa humilhado. Se o meu povo, vamos dizer juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, é muito importante. O homem que tem uma vida de oração, o homem que tem uma vida de meditação, o homem que lê a palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, é um homem de conversão. Ele é confrontado pela palavra de Deus, e sendo confrontado pela palavra de Deus, ele abandona a vida antiga e vive uma vida nova. Ou seja, aquele que está em Cristo, eu gosto muito desse versículo, repito quase todas as mensagens. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Daniel está dizendo assim: rapaz, eu me enjoelhei para dizer a Deus, lembra que o Senhor disse que eram 70 anos. Eu gosto dessa expressão no Antigo Testamento, irmãos, porque me parece que os profetas dizem assim: Senhor, o Senhor se esqueceu, foi. Na verdade, Deus nunca esqueceu, pelo contrário. Deus estava lhe lembrando que Ele, o Senhor do céu, fez uma promessa e nós devemos orar conforme a sua promessa. Deus não lhe prometeu casa, Deus não lhe prometeu carro, Deus não lhe prometeu mansão, Deus não lhe prometeu uma empresa próspera, apesar de muitos pastores e muitas igrejas terem prometido isso. Muito pelo contrário, Jesus diz: olha, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo, o Senhor da glória, que tinha nascido numa estribaria, tinha sido colocado numa manjedoura, ele agora na vida adulta diz assim: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quando as pessoas falam dessa doutrina, né, da doutrina da prosperidade, que não é uma doutrina, é uma heresia, é uma mentira, usando a Bíblia como referência, mas é uma mentira. Ele diz assim: você vai aprender a ganhar, a prosperar, a ter, e aí mostra quem teve, quem ganhou, quem prosperou. Presta atenção, os apóstolos, os originais, os verdadeiros, aqueles 12 e mais Paulo, os apóstolos, irmãos, não tinham nada, morreram sem nada, não conquistaram nada. Se você quiser ir para o Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, era um homem rico, não tinha um pedaço de terra. A única terra que Abraão possuiu foi a terra que ele comprou para enterrar Sara. Abraão sabia que ele era peregrino nessa terra, que a terra que Deus tinha prometido era uma outra. Ele peregrinava em busca da terra prometida. Eu quero lhe perguntar, meus irmãos, meu irmão, meu pastor, meus pastores, meus presbíteros, a mim mesmo, quanto tempo nós temos devotado a nossa vida à comunhão, à oração, ao jejum, à leitura? Oi, irmão, não pense que você será um crente aprovado se você continua com uma vida medíocre. As igrejas estão lotadas de pessoas que desconhecem a palavra de Deus, estão prontas o que é supersticioso, aquilo que é crendice, aquilo que é fábula, mas pouco conhecem de Deus. O segundo verbo que aparece no texto é exercita-te. Nestor veio aqui à frente há pouco com a muleta dele, né? Nestor é marinheiro, né? Ele não deixou de ser marinheiro, ele está na reserva, mas ele é marinheiro. Lá na marinha, junto com o pastor Cândido, eles se exercitavam. Pastor Cândido conta as peripécias dele, navio para cá, navio para lá, tempestade para cá. Ontem passou uma nuvem aqui, pastor Cândido, entrou pela Baía de Todos os Santos, vai ter uma chuva boa aí, com trovão, com relâmpago. Aí eu já peguei, foi no meio do mar.
sacudindo para a gente de lá para cá, e tá. Paulo está dizendo aqui, olha, não pense que a vida de crente é uma vida de tranquilidade. A vida do crente é uma vida de exercício. Na linguagem popular, é uma vida de malhação. Então, Paulo está dizendo, exercita-te. Olha, pratica, luta, se empenha, se esforça. Quero tomar aqui como referência, irmãos, as Olimpíadas de 2024, aqueles atletas de ponta que apareciam ali, que batiam recorde, acima de recorde. Nós vivemos aqui em Salvador, e aqui em Salvador nós temos a maravilha de ter uma cidade litorânea, em que as pessoas correm, as pessoas andam, as pessoas correm, as pessoas vêm de bicicleta, né? As pessoas pedalam, as pessoas nadam, mostrando que estão praticando aí um exercício físico. Muitos estão preocupados apenas com a estética, com a beleza, mas boa parte está ali preocupado com o desempenho do corpo, com a saúde, com a vitalidade. Pois é nesta comparação que o apóstolo Paulo se prende, dizendo assim, a vida cristã é comparada a um atleta. É sim, um atleta que se esforça todo dia, né? Aquele que está matando um leão a cada dia, aquele que não pode parar, ele está sempre praticando. A princípio parece ser cansativo, enfadonho, porém na sua atividade, no seu dia a dia, ele ganha prazer, contentamento. A palavra que aparece aqui é piedade. Exercita-te na piedade. Piedade, devoção, que nós acabamos de falar, sim. Piedade no sentido de santidade, de ter uma vida pura, uma vida bondosa diante de Deus, sim. Mas eu queria trabalhar um aspecto da piedade que é interessante. Piedade é fazer o bem. É o contrário de impiedade. O ímpio é aquele que faz o mal. O pio, ou piedoso, é aquele que faz o bem. Presbítero Magno, no sermão da semana passada, nos falou de uma fé operosa, uma fé que opera. Pastor Cândido tinha lido o texto falando de uma fé que é inerte. Alguém que diz que tem fé, mas não pratica a obra. Magno falou, não, a fé cristã que pastor Cândido estava lá explicando é essa aqui. É aquela que é a fé, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Mas essa fé, que é um dom de Deus, nos leva a praticar obras. Por isso, João Nilson, eu fui lá pesquisar lá na Confissão de Fé, para descobrir o que é que são essas obras. De que obras nós estamos falando? A Confissão de Fé, no capítulo 16, o capítulo das boas obras, diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena. Não é aquilo que você inventou, que você criou, que a tradição criou. Não. É aquilo que Deus ordena na sua santa palavra. Se Deus ordenou, tem que fazer. Às vezes a gente quer fazer o que Deus não mandou. A gente quer criar um novo mandamento. Não. Ordena na sua palavra. Não as que, sem autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos pelo zelo, cego, sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Há um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno está cheio. As pessoas estão bem intencionadas, muitas vezes para o seu próprio lucro, para a sua própria aparência. Essas boas obras, continua a Confissão de Fé, diz assim: feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão a Deus, rebustecem a sua confiança em Deus, não em si mesmo, edificam os seus irmãos, e isso leva à glória de Deus, adornam a profissão de fé do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são, criados em Cristo Jesus, para isso mesmo, a fim de que,
tendo o seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Ou seja, eles praticam as boas obras para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Se você em algum momento não entende que é para a glória de Deus, então essas obras não são para Deus, são para si mesmo. Jesus afirma lá, quando fala de dar esmola, sua mão direita não veja que tu faz a esquerda, porque os fariseus já tocavam trombeiras, assim, está vendo aqui, eu estou dando a esmola, eu estou fazendo bem. Jesus diz assim, eles já receberam o galardão. Qual é o galardão? A glória dos homens. O quarto verbo que aparece aí, irmãos, é medita. Meditação. Eu gosto de falar desse texto muito quando eu lembro dos namorados, viu? Dos que estão namorados. Aqueles que passam tempo pensando, meditando, suspirando. Medita, ou fica pensando, ou lembrando, ou com saudade. Saudade no sentido de desejo, ou seja, um sentimento semelhante ao salmista. Salmo 42, 1 e 2. Quem souber de cor, diz comigo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Quando você vai ler esse texto todo, irmãos, eu já preguei aqui na igreja sobre ele, deve estar lá no canal da igreja. O salmista estava impedido de ir ao templo. Ali na pandemia de novo, impedido de ir ao templo, né? Estava lá as guerras, o pessoal querendo matar ele, e a esse texto, eu não lembro agora se é de Absalão ou se é o texto de Saul, mas existe uma perseguição contra Davi. Eles, poxa, quando eu ia para a igreja, quando eu cantava, quando eu ia na procissão, né? Levo os meus olhos para os montes, onde vai ir o socorro. Ele está impedido de ir, mas ele diz assim, olha, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma suplica por Deus. Eu passo a semana pensando em Deus. Irmãos, quantas vezes nós passamos a semana pensando no presidente, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal? Quanto tempo nós passamos pensando no governador, nos secretários, nos deputados, nos prefeitos e vereadores? Essa semana eu vi algo que há muito tempo eu achava que nem existia mais. E como eu sou tolo, como eu sou inocente. Um prefeito recebeu um dinheiro do governo federal, ano de eleição, né? Gastou nisso, gastou naquilo, gastou naquilo outro, e não pagou os funcionários da educação. E aí o ano venceu, acabou o ano. O novo prefeito chegou, o novo prefeito fez, não vou pagar não. Dívida de 2024 é do prefeito antigo. Não tem nada a ver com isso. Eu digo assim, rapaz, trambiqueiro, mentiroso, ladrão, embusteiro, ainda existe a rodo no Brasil, há balaios no Brasil. E quantas vezes eu passo a semana toda só olhando isso, política, economia brasileira, economia americana, governo brasileiro, governo americano, governo europeu, guerras pelo mundo afora. Quanto tempo eu tenho pensado nas coisas de Deus? Eu tenho meditado sobre as coisas de Deus. Eu tenho buscado as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo disse, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Cadê nosso hino? Pensai neste lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Pensai neste lar lá do céu. Nosso lar não é aqui na terra, irmãos. Essa terra não é para nós. Esse governo não é para nós. Eu não estou falando de governo, de partido ou de político. Esse sistema não é para nós. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus.
Nós lutamos pelo céu, nós sonhamos com o céu, nós precisamos almejar o céu. Filipenses capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, Cristo, amor e Espírito, se há entranhos, afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos pela mesma alma e tendo o mesmo sentimento. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, pastor, presbítero, líder, pai, você tem pensado nas coisas do céu? Você tem pensado em Cristo? Você tem se empenhado em Cristo? Você tem se empenhado pela igreja? Você tem sido igual o salmista que diz servir ao Senhor com alegria? Ou você tem se enroscado, se embaraçado, lutado, pelejado pelas coisas da terra? O último verbo diz assim: cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti. Em outras palavras, seja vigilante. Presta atenção. Seja vigilante. Uma das grandes virtudes dos pastores, e eu quero dizer dos pastores que são pastores. Outro dia eu brigava com o presbítero João Nilson. Nossa briga é boa, viu? Toda vez que a gente prega aqui domingo, segunda-feira tem briga entre eu e ele, né? Que a gente vai lá conversar sobre o sermão de domingo. Uma das nossas brigas é que muito pastor não é pastor, é mercenário. E o mercenário, no texto de João, é comparado com um ladrão. O que é que o ladrão faz? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. O mercenário, quando vem ver o leão, quando vem ver o lobo, quando vê o perigo, o que é que o mercenário faz? Vai embora, ele foge. Por quê? Porque ele não é pastor. O pastor é pastor. É pastor para ser aclamado, mas é pastor antes para estar ajoelhado. É pastor para ser aplaudido, mas é pastor também para guardar e preservar o seu rebanho. Guardar e preservar o seu rebanho. Mas uma coisa que é uma das virtudes daqueles que são pastores, daquele que é pastor de verdade, se torna um dos seus maiores problemas e pecados. Deixa eu tirar aqui, deixa eu reduzir para a gente entender melhor. Uma das maiores qualidades de um pai e de uma mãe. Na nossa sociedade a gente pensa que é da mãe. Não é da mãe não, é do pai. E da mãe. A mãe pega a carona no pai. É que ele precisa ser protetor. É só os irmãos observarem o reino animal. No reino animal, quando se ataca, o primeiro que parte em defesa do seu grupo é o macho, porque ele é o guerreiro. É ele quem tem que defender. Pois uma das maiores qualidades dos nossos pastores se torna também um dos seus maiores defeitos. O pastor quer defender todo mundo, quer guardar todo mundo, quer cuidar de todo mundo. Mas, se ele não estiver bem, ele não pode cuidar de ninguém. Quem não está bem, não pode defender o outro. Quem está bem, não tem condições de guardar, cuidar, proteger ninguém. Preste atenção, irmãos, isso é muito importante. Um pastor, um presbítero, um diácono que não assiste ao culto, olhe, e a palavra que eu coloquei aqui está errada, assistir. A palavra correta é cultuar. Mas eu vou usar a palavra certa ou vou usar a palavra errada para lhe dar a lição certa. Um pastor, um presbítero, um diácono que não assiste o culto, não cultua junto, não tem saúde espiritual, por isso não tem condições de cuidar de ninguém.
Eu que transito, porque sou presbítero, sou secretário, tenho um cargo no presbitério, tenho um cargo no sínodo e gosto de frequentar, de participar de outras igrejas, eu encontro testemunho de presbíteros que dizem assim, ó, meu irmão, há mais de 3, 4 anos que eu não assisto uma aula de escola dominical, eu dou aula sozinho. Pastores que dizem, olhe, nos últimos 4, 5, 6, 10 anos eu nunca mais ouvi uma mensagem de ninguém, porque eu prego todo domingo. Diáconos que dizem assim, eu até venho para a igreja, mas há anos que eu não assisto um culto, porque eu estou lá na porta, eu estou na portaria. Presta atenção, se você vem para a igreja e você não cultua, se você vem para a igreja e você não assiste o culto, se você não vem para a igreja e não recebe alimento espiritual, você não tem condições de cuidar de ninguém. Dessa forma, o pastor ou o líder que está com saúde física e emocional, que não está com saúde física e emocional, precisa se tratar, precisa ser tratado, precisa de médico para se cuidar. Sim, então fica a dica, meu irmão, cuide de seu pastor, zele pelo seu pastor, tome conta do seu pastor, ore pelo seu pastor. E se você entendeu a dica direito, acrescente. Tome conta de sua mãe. Tome conta de sua mãe em casa. Tome conta de seu pai que está ficando velho. Adriana, Cândido não é mais para dirigir não, viu? Cândido não sabe ainda que ele não enxerga. Cândido ainda não sabe que ele não enxerga. É porque quando eu chego lá, dou uma de bravo, que ele me dê a chave, que eu vou embora. Aí ele fica assim, chateado comigo, presbítero, falou a chave também. Cândido não precisa mais dirigir, não. Alguém tem que dirigir para ele. Alguém tem que fazer o café de Anitta. Alguém tem que dar o remédio de Nestor na hora certa. Ficaram velhos. Os filhos agora têm que se tornar pais de seus filhos. Nós precisamos orar todos os dias pelo pastor Paulo, irmãos. A batalha espiritual que ele vive todos os dias, toda semana, é muito maior e mais intensa do que todos nós. Não é que nós não tenhamos os nossos problemas, não, e os temos. Mas ele precisa estar bem. Ele precisa tirar férias. Ele precisa viajar para ver Eric e Thomas. Não é nem Paulo Júnior. Ele precisa lá ver Eric e Thomas. E Ana Maria precisa ir também. Passear, respirar, se divertir. Presta atenção. Tenha cuidado de ti. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, você tem se preocupado com você? Não, eu tenho um filho e eu passo a vida toda sofrendo e orando por ele. Você está errado. Você tem que orar e se santificar por ele, mas você tem que ter um momento por si, de sair, de andar na praia, de pisar na areia, de respirar, de se cuidar, de meditar, de ir ao médico, de tomar os remédios, se for necessário, de fazer terapia. Paulo está falando disso aqui, ó, tenha cuidado de Timóteo, tenha cuidado de ti. No outro texto, ele diz assim, ó, Timóteo, por causa da sua dor no estômago, ó, toma aí uma água misturada com vinho, porque vinho também é digestivo. Aí alguém diz assim, pastor Paulo, se foi para Pedro Emanuel, não, pastor Paulo liberou o pessoal para beber. O versículo não está dizendo nada disso. O versículo está dizendo, se você sabe que você já tem um mal, que no caso é o estômago, não coma nada que agrida seu estômago. Cuide de ti, Timóteo. Timóteo, você precisa estar bem, porque se você estiver bem, você poderá cuidar de uma outra pessoa. Amém, meus irmãos? Então, essa é a primeira parte. O que é que um pastor, o que é que um bom pastor precisa ter? O que o bom pastor precisa ter e fazer é, primeiro, estar bem alimentado, estar bem nutrido. O que é que um pastor precisa ter ou fazer? Segundo, ele precisa exercitar-se na piedade, nas boas obras. Terceiro, ele precisa meditar, estudar, louvar, adorar, não somente aqui, mas todo dia. O que é que um bom pastor, um bom pai, um bom líder precisa ter? Ter cuidado, ter vigilância. Se fosse um dia normal, eu pararia aqui, deixaria outra mensagem para a semana que vem.
mas eu vou aproveitar mais 10 ou 12 minutos, mais 15 minutos, e vou terminar o sermão. O pastor, na hora de editar, pode colocar aqui em segunda parte, se quiser. Em segundo ponto, o que é que um pastor precisa ter ou fazer? Ele precisa ter uma vida pessoal de ensino e pregação. O ensino da meditação eu já falei, né? Versículos 11 e 13. 11 e 13. Quem quiser ler, lê comigo. 11. Ordena e ensina essas coisas. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui, de novo, aparecem 3 ações. Quem chegou agora é 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 em diante. Cadê aqui? Não. Passei aqui, fui atender o pessoal e me atrapalhei. Pronto. Ele precisa ter uma vida pessoal de ensino e devoção. Versículo aparece aqui, nesses 2 versículos, 11 e 13, mais 3 verbos, 3 ações. Primeiro, ordena. Segundo, ensina. 4, exorta. Vamos lá para o ordena. Ordenar, os nossos militares daqui da igreja podem falar melhor para a gente isso. Ordenar, me parece, é dar ordem. Paulo está falando aqui, Timóteo, dê ordem. Mas eu vou tirar o verbo dê para ponha ordem. Para dar ordem, para comandar, primeiro eu preciso colocar em ordem. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Um erro frequente dos líderes, cadê mãe? Falei de mãe nesse instante. Mãe de novo aí, ó. Olha as mães. Um dos erros frequentes dos líderes é que eles são centralizadores. É que não distribuem tarefa. E quando distribuem, é como se não tivesse distribuído. Ele distribui e depois ele mesmo vai e faz aquilo que ele tinha distribuído. Porque ele não confia que os outros serão capazes de fazer aquilo que ele delegou aos outros. Eles carregam a igreja nos seus ombros. Já ouviram isso? E o pastor dizia assim, eu carrego essa igreja nas minhas costas. Alguém que diz assim, se eu não sair dessa igreja, eu não sei como é que essa igreja vai sobreviver. Eu que abro a igreja, eu que fecho a igreja, eu que ligo a luz, eu que desligo a luz, eu sou quase tudo nessa igreja, quase um Deus. Presta atenção, meu irmão. Você não entendeu ainda como é o evangelho. Olhe, não carregue a igreja nos ombros. Se eles têm essa sensação, se esses líderes têm a sensação que estão carregando a igreja nos ombros, não entenderam direito o ministério de Paulo. Paulo era um pastor velho, né? Quando a gente vai ler a segunda carta de Timóteo, que está lá no finalzinho da vida, ele diz assim, olha, combati, bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não chegou nessa fase ainda, mas ele está numa fase madura, né? Ele está numa fase já experiente. Ele chama o pastor novo e diz assim, olha, aprenda, viu? Ordene. Ponha ordem na sua casa. Ponha ordem na sua igreja. Você não vai conseguir evangelizar a Boca do Rio toda. Você não vai conseguir visitar todas as famílias. Você não vai conseguir dar assistência a todos. Então, ponha ordem. Divida as tarefas. Paulo nunca foi pastor de uma das grandes igrejas. Irmãos, isso aqui é interessante, isso aqui é intrigante. A gente fala das catedrais hoje, daquelas grandes igrejas. O apóstolo Paulo, que era o mais preparado entre os apóstolos, nunca foi pastor de uma grande igreja. Pastor Cândido, ele sempre foi plantador. Sempre saiu de cidade em cidade, de vila em vila. Cidades grandes e cidades pequenas. Em algumas cidades ele se deteve durante algum tempo. Em outras passou apenas 21 dias. Mas deixou ali uma igreja plantada. Mas apesar de não ser pastor de catedral, apesar de ser pastor de capelas, nem a capela tinha, pastor de capelas, ele estava experimentando o que diz o Salmo 100, servia ao Senhor com alegria. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, ó, o que de minha parte ouviste,
Olha, Timóteo, presta atenção. O que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a outros homens, fiéis e também idôneos, para que eles possam instruir aos outros. Ah, irmãos, prestem atenção nisso. Se na igreja existe alguém cansado, é porque nesta igreja existe alguém preguiçoso. Se alguém está carregando uma carga insuportável, é porque alguém não está fazendo força nenhuma. Você que é mãe, preste atenção. Se você está estufado em casa de tarefa, é porque você não passou tarefa a quem está em casa com você. Se você passasse tarefa para os outros, se você delegasse e deixasse de fazer aquilo que é obrigação dos outros fazer, você não estaria carregando sua casa nas costas. Então o erro não está somente nos outros, está em você que não aprendeu a delegar funções. Em segundo lugar, o segundo verbo que aparece aqui é ensinar. Ensinar é pregar, mas não é só pregar, é muito mais do que pregar, é discipular. E discipular é um processo demorado, trabalhoso, mas prazeroso. Muitas vezes você não vai ver o resultado imediato, você não vai ver o resultado agora, porque isso não é discipular. Discipular dá trabalho, leva tempo, requer paciência, investimento humano e muitas vezes financeiro. Eu disse aos irmãos, lá quando nós recebemos, o pessoal que chegou depois, nós já recebemos Íris e Nestor, viu? Já recebemos. Vocês perderam a bênção da ver a recepção, depois você vem em casa. Mas receberam a bênção de estar conosco aqui. Mas quando eu digo assim, quem viu a recepção hoje, não sabe que essa recepção foi plantada há 5, 6, 10, 12 anos atrás. Eles nem sabiam, mas alguém estava lá plantando a semente, fazendo o discipulado, esperando que Deus operasse no tempo certo. Mas o resultado é glorioso. Vem aí uma árvore frondosa, viçosa e frutífera, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Porque aquele que é discipulado, aquele que se torna discípulo, aprende uma coisa: a sua função é fazer novos discípulos. Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a grande comissão que aparece em Marcos e aparece em Mateus, eu gosto de destacar aqui os dois verbos. Em Marcos 16, 15 diz assim: ide por todo mundo e pregai. Pronto, ide por todo mundo e pregai. Oh, aleluia. Mas Mateus dá uma nova versão. Ele diz assim, Mateus 28, 19 e 20, ide por todo mundo e fazei discípulos. É o mesmo sermão, é a mesma passagem. Só que Lucas deu ênfase em pregar, Jesus falando da pregação, e Mateus deu ênfase em fazer discípulos. Então os apóstolos tinham dupla função: primeiro evangelizar, pregar, está na praça, está distribuindo folheto, né? Está evangelizando. Mas não é só isso, não terminou aí. Você precisa fazer discípulos, versículo 20 de Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aleluia. E esse estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é que um bom pastor, um bom ministro, um bom líder, um bom pai, uma boa mãe cristã precisa ter? Letra C, exorta. Irmãos, exortação, na cabeça de muito crente, virou sinônimo de reclamação. Só que exortação e reclamação não tem nada a ver uma coisa com outra. Exortar é uma coisa, admoestar é outra.
Exortar significa incentivar, significa encorajar, significa estimular, sim. Uma coisa totalmente diferente de admoestar, que é corrigir, que é reclamar. Essas duas ideias, apesar de parecerem antagônicas, no Evangelho elas se completam. Pois é, corrigir os erros, se eles existem, e ao mesmo tempo reconhecer e salientar as virtudes. Vivemos numa sociedade, a sociedade do mundo é uma sociedade doentia, que vive esse antagonismo da educação positiva. Então eu tenho que falar bem, eu tenho que falar que está bonito, eu tenho que falar que está legal, eu tenho que elogiar os pontos positivos e eu não posso pensar nos pontos negativos, porque os pontos negativos botam a pessoa para baixo. Pois é, nós estamos criando uma sociedade que não quer ser corrigida. E acreditem, esse mal está na igreja há muitos anos. O pastor está aqui para falar que seu cabelo está bonito, que sua roupa está bonita, que você cantou direito, que você é um crente legal, que você é um crente assim e assado. Mas se o pastor denuncia o seu pecado, denuncia o seu erro, lhe chama no privado e lhe diz que aquela atitude, que aquela palavra, que aquela postagem, que aquilo que você falou, que daquela forma que você se comportou não é a correta, alguém cria birra, cria o bico e sai da igreja. E quando sai da igreja, irmãos, parece até ser bom, porque tem gente que é muito pior, fica na igreja para atormentar o pastor. Deus tenha misericórdia de nós. O ministério da liderança, o ministério do pastorado, o ministério do presbítero, o ministério do pai e da mãe, é para isso, para achar este equilíbrio, de falar do erro, para corrigir o erro, enquanto há tempo, mas também de exortar, de incentivar, de encorajar, de estimular. O próprio Paulo, escrevendo a Timóteo a segunda carta, ele diz assim, no capítulo 4, de 1 a 4, ele diz, conjuro-te perante o Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí ele vai dizer o quê? Prega a palavra. Está repetindo o que ele disse a Timóteo lá na primeira carta. Prega a palavra. Quando? Insta. Quer seja oportuno ou quer não. Quer seja no tempo ou fora do tempo. Corrige. Repreende. Mas também exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Porque haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Seu filho está crescendo e vai chegar um tempo que ele vai dizer, meu pai é quadrado, minha mãe é cafona, meu pai é careta. Isso não se faz mais, isso não se pensa mais. Eu tenho meu próprio caminho. Haverá tempo. Então não deixe de corrigir, repreender e exortar. Haverá tempo que os crentes não desejarão ser pastoreados. Eles são pastoreados por todos aqueles pastores da internet, aqueles que nunca dobraram o joelho por eles, aqueles que nunca oraram por eles, aqueles que nunca intercederam por eles, aqueles que nunca foram visitá-los, aqueles que nunca estiveram nas suas casas. Eles estão prontos para ser pastoreados por todos, menos pelo seu pastor. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à palavra da verdade. Para terminar, o que é que um bom ministro precisa ter ou fazer? Ele primeiro precisa ter uma vida pessoal, né? De retidão, de devoção. Segundo, ele precisa ter uma vida pessoal de pregação e de discipulado, de discipulado. Em terceiro lugar, ele precisa ter uma vida exemplar. Pastor precisa ser exemplo. Pastor não pode aparecer na lista da Polícia Federal, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Municipal.
Pastor não pode estar envolvido com escândalo. Versículo 12 e 15. Quem quiser ler comigo, leia. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Versículo 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que teu progresso seja manifesto a todos. O viver exemplar do pastor, o viver exemplar do pai, da mãe, do presbítero, ele precisa se tornar o paradigma, o exemplo, o referencial. Alguém tem que olhar para ele e dizer assim: eu quero ser esse daí. Eu quero me tornar esse daí. Irmãos, como eu te falei lá no início da mensagem, que o sermão era carapuça, eu quero lhe perguntar, você que é homem, você que é pai, que tipo de pai você é? Vou voltar. Que tipo de marido você é? Que tipo de pai você é? Sua filha, quando for se casar, ela vai querer se casar com alguém que é igual a você? Seu filho, quando estiver na juventude ou na vida adulta, se ele for igual a você, quem ele será? Se nós conseguirmos responder essas duas perguntas ou essas três perguntas de forma clara, de forma sincera, e essa resposta for positiva, dê glória a Deus, irmãos. Você é um bom pai, uma boa mãe. Mas muitas vezes a nossa autoimagem, aquilo que nós olhamos no espelho, não é um reflexo verdadeiro. Eu gosto de ler a história, por exemplo, de Samuel. Samuel é uma bênção, né? Desde pequeno, é uma bênção, né? Era por esse menino que orava. No final da vida, Samuel já está desgastado. E o povo está escolhendo juízes. E Samuel, então, reúne o povo e diz assim: vem cá, pai. Reúne o povo aí, os anciãos, os mais novos. Vocês têm alguma coisa para dizer de mim? Algum erro que eu cometi? Eu defraudei alguém? Eu roubei alguém? Eu fiz mal a alguém? Eu trapaceei? O povo todo daquela geração se levantou e disse: olha, contra você, Samuel, nós não temos nada a dizer. Naquele contexto, eles estavam dizendo: você é um homem honesto, você é um homem de bem, você é um homem santo, você é um homem de caráter. Toda a nossa comunidade reconhece isso. É verdade que seus filhos são meio enrolados, viu? Mas de você, nós não temos a dizer nada. Olha o que é que o apóstolo diz a Timóteo, ainda na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, de 2 a 7. 1 Timóteo 3, de 2 a 7, diz assim: é necessário, portanto, que o bispo é ancião, viu? Ancião é presbítero, viu? A palavra aí é presbítero, é ancião. Você pode substituir aí, se for no seu lar, pai e mãe. Mas aqui o texto está falando da igreja. Olha o que é que diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja o quê? Diga aí, pastor, cante com força. Irrepreensível. Pronto. Primeira qualidade do bispo é que ele tem que ser irrepreensível. Então, se você conhece algum bispo que está devendo no comércio do bairro, ou que o nome dele apareceu na televisão com trambique de desvio de dinheiro, de tráfico de mulher, de tráfico de criança, ele está desqualificado para ser líder. Ele tinha que abdicar a liderança, ele tinha que sair da liderança. Paulo diz assim: ó, é indispensável que o bispo tenha essas coisas. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas,
não avarento, pronto, não avarento, já desqualificar aí 80% daqueles que querem usar o púlpito, querem usar a igreja para enriquecer. Irmão, ninguém é proibido de abrir uma empresa e enriquecer, não. Trabalhar, vender, comercializar de forma honesta e enriquecer. Ninguém está proibido disso, não, viu? Não vamos cair no outro extremo, não. Mas tem gente que usa a igreja para enriquecer. Ele é o avarento. O Deus dele, diz o apóstolo Paulo, é o ventre. Aí a igreja cria uma pirâmide que o discípulo entrega o seu dízimo ou a sua oferta de primícia ao líder, o líder entrega ao 12, ou aquele que é maior do que ele, o 12 entrega ao mestre, e o mestre entrega ao pastor, e o pastor entrega ao apóstolo, e o apóstolo fica rico em cima daquilo que granjeia com a igreja. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Este homem não pode ser avarento. Irmãos, se nós compararmos esses homens que têm as mansões, que têm as fazendas, que têm o gado, que têm o jato, o apóstolo disse, olha, eu trabalhei aí fazendo tendas. Eu trabalhei no meio de vocês fazendo tendas. Por quê? Para não ser pesado aos irmãos. É verdade que em outro texto o apóstolo também vai dizer que aquele que trabalha do evangelho, vive do evangelho, não está proibido aí do pastor ganhar dinheiro, não é essa a ideia. A ideia que Paulo está combatendo aqui para Timóteo é que tem alguém que mercadeja com o evangelho. Ele precisa ser aquele que governe bem a sua própria casa, criando o filho de que forma? Sob disciplina e com todo respeito, com todo temor. Se, pois, alguém não sabe governar a sua própria casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Se ele não sabe governar a casa, olha, o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? E Davi fez grandes proezas em nome de Deus. Deus deu muita maravilha a Davi. Na hora de construir o templo, foi que Deus disse a ele: vai largar, não é você não, essa obra não é para você não, sua mão está suja de sangue. Você foi um grande homem, e você é um grande homem, mas você cometeu erros, e esses erros aqui, pesaram aqui na balança, não vai não. Moisés, irmãos, foi um homem de Deus, o legislador, o homem que falava com Deus face a face. Sabe quem é que diz isso? Deus mesmo. Olha, Moisés, olha, os profetas eu falo em visões e sonhos. Com Moisés, porém, eu falo face a face. Mas quando chegou na hora de entrar na terra prometida, Deus disse, olha, nem peça mais. Você não vai não. Mas senhor, nem peça mais, nem discuta. Esta obra não é para você. Irmãos, eu posso ser um crente abençoado, mas se eu não sei governar minha casa, eu não sirvo para ser líder. É o que está aqui no texto. Fui eu que escrevi o texto, não. Está aqui no texto. Se eu não sei governar minha casa, eu não sirvo para estar aqui no púlpito. Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha... Agora, a palavra-chave aqui que resume o texto todo é o versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Não é só, Luciano, dos de dentro. Eu quero chegar lá no seu condomínio e perguntar assim, quem é Luciano? Não, rapaz, Luciano é um crente. É um cara sério, é um cara honesto. É um cara de boa palavra. É um cara bondoso, é um cara gentil. Eu quero ouvir isso. Eu tenho vergonha, irmãos, quando eu chego numa repartição, digo assim, eu quero falar com ele, crente, fulana, mentirosa, fuxiqueira, encrenqueira, briga com todo mundo, tem confusão com todo mundo aqui. Fulano, trambiqueiro, mentiroso, adúltero, boca podre, passa a semana aqui envergonhando o evangelho. Paulo está dizendo isso. Se o indivíduo é assim, se ele não tem um bom testemunho dos vizinhos, se ele não tem um bom testemunho dos colegas, se ele não tem um bom testemunho dos familiares, ele não está apto para servir na liderança.
Vou concluir lhe perguntando. Diante deste texto que nós lemos e que você ouviu a exposição, você pode ser considerado um bom pastor? Você, presbítero, pode ser considerado um bom presbítero? Você, Manuel, tem sido um bom pastor, um bom presbítero? Você tem sido um bom filho para ser um bom pai? Se não, irmãos, hoje é o dia da reconciliação, hoje é o dia da graça, hoje é o dia da conversão, hoje é o dia de você entrar no saco cinza. Vê, pastor Cândido? Hoje é o dia de nós dobrarmos os joelhos, rasgarmos o coração, não é a roupa não, rasgarmos o coração, dizer: Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não tenho sido digno, Senhor, eu quero ser digno, Senhor, eu quero ser pastor, Senhor, eu quero ser missionário, Senhor, eu quero ser um bom pai, Senhor, antes de tudo eu quero ser um bom crente. Oremos, irmãos.